Marcos, capítulo 6, versículo 45 ao 52, nós lemos assim: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidavam que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam, e perturbaram-se. Mas logo falou com eles, e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se lhe aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. E oremos. Os discípulos, como nós lemos aqui, no último versículo que nós lemos, o 52, eles estavam com os seus corações endurecidos, estavam com os corações insensíveis. Eles haviam se tornado indiferentes, insensíveis aos milagres de Cristo. Eles haviam acabado de observar, talvez, não só observar, mas participar de um dos maiores milagres que Jesus fez, que foi quando ele alimentou uma grande multidão com alguns poucos pães e peixes. E a verdade é que isso, se não ter compreendido isso, não ter apreciado isso, era um sinal de que eles estavam com o coração endurecido. Não sou eu que deduzo isso, o versículo 52 deixa isso bem claro, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, ou seja, por não ter entendido, antes o seu coração estava endurecido. Logo após o milagre, enquanto a multidão ainda estava presente, Jesus, e note a palavra, Jesus os obrigou, no versículo 45, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Ele obrigou, forçou, deu ordens. Não, vocês vão embora. Entre no barco e vão-se embora. E os mandou para um lugar bem longe, para o outro lado do mar da Galileia, para Betsaída. Então, dá para ter uma ideia aqui que Jesus não estava querendo estar na presença, naquele momento, dos seus amados, queridos, maravilhosos discípulos. E eu imagino que é porque ele estava vendo justamente a insensibilidade e a dureza nos seus corações. O que ele fez, ele obrigou eles a entrar, ou seja, eles não queriam. Não, vocês vão. Não, Jesus, sumam aqui, vão-se embora. Entre no barco, vão para o outro lado, te conto lá. Então, obrigou eles a subir no barco, como nós lemos no versículo 45. E no 46 mostra que depois ele se retirou e foi ter comunhão com o Pai. Versículo 46, e tendo-os despedido, isso é a multidão, foi ao monte a orar. Então Jesus queria ter comunhão com o Pai, naquele momento não queria ter comunhão com os seus discípulos. Após algumas horas, muitas horas na realidade, ele vai para eles e está no meio, não havia uma tempestade, mas havia um vento forte. Eu não diria que era uma tempestade propriamente dito, mas era um vento bastante forte. E eles estavam com problemas, eles estavam remando. E a gente lê aqui no versículo 48, perto da quarta vigília da noite. Então não era bem a quarta vigília, mas era quase. Era mais ou menos 3, 4 horas da manhã. Eles saíram no final da tarde. No final da tarde é mais ou menos às 18 horas. A gente fala mais ou menos porque naquela época eles usavam um sistema de vigílias. Tá? Não era 1, 2, 3 horas, 14 horas. Então, nós não temos o horário exato. Então, eles partiram mais ou menos 18 horas da noite, e umas 3 e alguma coisa assim da manhã, eles ainda não tinham chegado no outro lado. Então, você vê como era grande o Mar da Galileia, como era longe o lugar que eles tinham sido enviados, e eles não tinham conseguido chegar, mesmo porque o vento estava contrário. Eles estavam com problemas, além dos problemas, eles estavam assustados com um fantasma. Era Jesus, mas eles viram
aquela figura andando sobre as águas, mais uma vez, e eles ficaram assustados com um fantasma. E Jesus, então, acalma o mar, né, sobe no barco, acalma eles, fala, não se preocupe, não tem mais, sou eu. Ele vai ao barco, sobe, e o vento para, eles têm bonâncias e seguem a viagem normalmente. Mas essa situação em que esses discípulos se encontram é talvez a, a mais lastimável, a mais triste situação que um crente pode se encontrar. E essa é de estar insensível, estar espiritualmente insensível à obra que Deus fez, faz, está fazendo em nossas vidas. Esses homens, note bem, eles não deram as costas para Cristo, eles não deixaram o ministério, eles não estavam se rebelando, eles não estavam fazendo algo de errado. De fato, eles estavam obedecendo. Jesus os obrigou, lembre-se disso. Entre no barco e vá-se embora. Eles estavam seguindo as ordens expressas de Cristo. Vá para o outro lado, vá para Betsaída. E lá estavam eles tentando remar contra o vento. Então não é que eles estavam rebeldes, não é que estavam afastados, desviados de Deus, em pecado. Não era nada disso. Mas era algo muito mais sério. Porque é o que nos leva a estarmos em pecado, desviados e longe de Cristo. O que é isso? Um coração endurecido. E é o tema de hoje. Corações endurecidos. Eles estavam envolvidos no ministério, mas o seu coração estava duro. Então hoje eu quero falar sobre essa questão de coração endurecido e ver se e como isso se aplica a nós. Nós como igreja e nós como indivíduos, porque a igreja é feita por indivíduos. E nós vamos ver primeiramente as evidências de um coração endurecido, para que possamos fazer uma autoanálise se nós estamos em tal situação. Nós veremos depois os motivos, o que leva alguém a ter um coração endurecido. E por último, qual a cura? Qual a solução para um coração endurecido? Vamos ver então primeiramente as evidências. A gente lê no versículo 48. E vendo que se fatigaram a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Então veja a cena. É umas 3 da manhã, tudo escuro, e Jesus vinha andando e ia passar, ia ultrapassar. Então você vê como eles estavam indo devagar, muito lento. Eu entendo o dilema deles. Faz muito tempo que eu não faço isso, mas na época que eu dava minhas remadas na Lagoa Mundaú, quando você está em pé na prancha, você se torna uma vela. Quando o vento está a favor, você não tem que fazer nada, é só ficar lá que o vento te sopra, né? O André e o Bruno já tiveram experiência disso, já que estavam num caiaque, né? Mas, anyway, de todo modo. Mas quando a gente foi, vocês notaram como eu estava bem rapidinho, né? Eu mal remava e estava... que o vento estava vindo de trás. Na volta, no entanto, foi um sofrimento só. Por quê? Porque o vento está contra. Então você rema, você rema, você rema, você rema, você rema, e muitas vezes não só você não vai para frente, você vai para trás. Então eles estavam assim, mas Jesus estava andando e ia passar, ia ultrapassá-los. Jesus ia ultrapassar e deixar eles para trás. Aí ele percebeu que eles estavam com dificuldades, percebeu que eles estavam assustados, especialmente quando o viram, acharam que era um fantasma, quando, como fala o versículo 49, o seguinte, mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Antes a gente censurar eles por darem grandes gritos, o que você faria se estivesse de noite remando no meio do vento e aparecesse uma figura andando sobre as águas? Tá? Mas enfim, a situação era essa. Então vamos lá. Quais são as evidências de um coração endurecido que nós podemos tirar desses versículos? Bom, a primeira evidência, isso aplica para os discípulos que estavam no barco remando contra o vento, mas também aplica-se a nós. Tá? Isso aqui não é apenas algo acadêmico, teórico, que se aplicou lá 2.000 e tantos anos atrás para um bando de pescadores no meio do mar. Não, o princípio aplica-se a você e a mim hoje. E é o seguinte, eles estavam sofrendo de pânico. Eles estavam entrando em pânico perante problemas e dificuldades.
Um sinal certo de um coração endurecido é quando nós entramos em pânico. Quando somos deparados, enfrentados com um problema. Seja lá o que for. Perdeu o emprego, uma conta que você não esperava aparecer, você descobriu que tem uma doença, recebeu, enfim, qualquer problema. Quando nós entramos em pânico, isso é um sinal de coração endurecido. É um sinal que nós não estamos confiando no nosso Deus que pode todas as coisas. Esses discípulos, eles não eram novatos no mar. Praticamente todos, ou a grande maioria deles, eram pescadores. Com Pedro, seus irmãos, assim por diante, eram pescadores. Eles conheciam o Mar da Galileia. Não era o primeiro baile que eles tinham ido, já tinham remado de noite. Lembrando que quando Pedro encontrou Jesus, ele havia passado a noite toda pescando e não apanharam nada. Então, eles estavam acostumados de estar às 2, 3, 4 da manhã no meio do Mar da Galileia. Eles estavam sabendo. Eles eram acostumados com os ventos, com navegar, com remar. Não era esse o problema. Não era isso que lhes causava pânico. Se a gente olhar no versículo 4, se a gente olhar Marcos 4, 2 capítulos atrás, não era a primeira vez que eles viram Jesus andando sobre as águas, ou Jesus acalmando o tempo. Lá em Marcos, capítulo 4, nós lemos o capítulo 6, mas lá em Marcos 4, você vai ler o relato de quando Jesus veio a eles, só que ali havia uma tempestade, não só um vento forte, mas uma tempestade. E mais uma vez ele veio andando sobre as águas, mais uma vez ele acalmou o vento e a água e as ondas. Aqui só foi vento, mas em Marcos 4 era uma tempestade propriamente dita. E na ocasião, eles foram censurados por Jesus, inclusive foram chamados de homens de pouca fé. Mas, tudo isso para dizer o quê? Não era a primeira vez que esses homens estavam navegando em climas difíceis, não era a primeira vez que eles viram Jesus andar sobre as águas, não é a primeira vez que eles viram Jesus controlar o clima, no caso, o vento. E seus corações endurecidos era uma evidência do pânico que sentiram, porque um coração endurecido não pode reivindicar, clamar, confiar nas promessas de Deus. Esse era o problema. Deus tem muitas preciosas e grandiosas, poderosas promessas. Mas quando nosso coração está endurecido, nós não temos como pleiteá-las, esperar por elas, confiar nelas. Então, mesmo já tendo experiência no Mar da Galileia, de noite, com mau tempo, já tendo Jesus andar sobre as águas para encontrar com eles, quando viram o que eles achavam um fantasma, qual foi a primeira reação? Pânico. Note, o pânico foi quando viram Jesus. Eles não sabiam que era Jesus, pensavam que era um fantasma, mas o pânico não era a situação. Eles não estavam preocupados, oh não, e agora? Estamos no meio do mar, é 3 da manhã, não estamos chegando, o que vamos fazer? Esse não era o que lhes assombrou, o que lhes assustou, o que lhes espantou, o que lhes causou pânico. O que lhes causou pânico foi ver um fantasma, entre aspas, no meio do mar, andando sobre as águas. Algo que já tinham visto antes. E convenhamos, não é algo que você vê a toda hora. O que deveria ter sido muito mais marcante a primeira vez, 2 capítulos atrás, quando Jesus foi ter com eles sobre as águas. Mas tão endurecido estavam os seus corações que aquilo não veio à mente. Aquilo não lhes trouxe conforto. Igualmente nós, quantos problemas Deus já nos livrou, quanta situação Jesus já nos ajudou. Mas quando vem mais um problema, talvez nem tão grande como o outro, nós entramos em pânico, indicando o quê? Um coração endurecido. Porque se nosso coração não estivesse endurecido, nós lembraríamos, esse problema pode ser grande, mas o meu Deus é maior e já me livrou de coisas maiores. E Deus já havia avisado. Deus já havia avisado, como nós veremos daqui a pouquinho. Mas assim como o coração deles, endurecido, não pôde contar nas promessas de Deus, o nosso coração, quando endurecido também, quando vem a provação, quando vem os problemas, nós ficamos igualmente assombrados. Pânico. E agora? E agora Deus continua no trono.
E agora Deus continua onipotente, e onipresente e onisciente. O mesmo Deus é o mesmo Deus, nada mudou. Ah, mas esse é o problema. O problema pode ser novo, mas o nosso Deus é o mesmo Deus, ontem, hoje, agora e sempre. E vai agir da mesma forma. Então, a primeira evidência do coração endurecido é quando nós nos desesperamos e entramos em pânico perante alguma situação que se apresenta. A segunda evidência que nós podemos tirar aqui desse episódio é a frustração e o fracasso que eles encontravam. No meio da noite, no meio do mar, não conseguiam chegar ao seu destino. Chegar ao destino eram as ordens que Jesus tinha dado a eles. Jesus deu ordens que eles não conseguiram cumprir. Não eram ordens necessariamente difíceis, era um bando de pescadores, navegadores experientes naquela situação, mas não estavam chegando ao destino, não estavam cumprindo a missão que Jesus havia confiado. Da mesma forma, quando nossos corações estão endurecidos, uma evidência disso é nosso fracasso em completar, em cumprir as missões que nos são dadas. Nós falhamos o nosso Deus, nós falhamos o nosso Salvador, nós nos decepcionamos a Ele. Por quê? Porque nós não conseguimos cumprir as tarefas, as missões. Muitas vezes simples. Vocês são pescadores, navegadores, faz o seguinte, subam no barco, vão para Betsaída, eu te encontro vocês lá. Ok. Se fosse eu e você, a gente já está olhando para o barco, passando a cabeça de um jeito. Rapaz, não tem um Uber aquático aqui não, como é que vamos fazer? Eles não precisavam, eles sabiam navegar, eles conheciam o Mar da Galileia, conheciam barcos, eles conheciam, sabiam fazer tudo. Não era difícil, mas mesmo a tarefa relativamente difícil não foi cumprida, por quê? Porque seus corações estavam endurecidos. Como é que sabemos isso? Porque o versículo 52 fala que o coração deles estava endurecido. Então, quando o nosso coração está endurecido, nós não vamos conseguir cumprir a nossa missão. Nós não vamos conseguir cumprir os planos que Deus tem para nós. Por quê? Nosso coração está endurecido. E nossos esforços, por mais sinceros, honestos e bons que sejam, não vão ser eficazes. Horas remando e ainda longe. Cansados, com certeza, e ainda longe do seu destino. Olha comigo no versículo 52. Quais foram os motivos, ou quais são os motivos que levam alguém a ter um coração endurecido? O versículo 52. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. O que leva, o que move o coração a se endurecer? Bom, aqui está dizendo que eles não compreenderam. Quando nós não entendemos, e essa palavra aqui, pois não tinham compreendido, não é que eles não entenderam no sentido de o que foi que aconteceu. Eles sabiam o que aconteceu. Eles viram alguns poucos pães, alguns poucos peixes, e viu a multidão que foi farta, encheram um bucho que sobrou. Eles entenderam isso. Não é que eles estavam dizendo o que foi que houve. Eles sabiam. Eles não estavam dizendo quem foi que trouxe comida para eles. Eles sabiam que Cristo tinha alimentado a multidão milagrosamente. Eles sabiam disso. Essa palavra, eles não tinham compreendido, significa eles não estavam apreciando, eles não estavam dando devido valor. É o sentido que ela traz. Eles não apreciavam, eles não perceberam na sua plenitude aquilo que Deus estava fazendo. Eu arriscaria dizer que isso foi devido ao fato que os discípulos já estavam com Cristo há algum tempo e já tinham visto cego enxergar, aleijado andar, defunto levantar, cego ter visão de novo, e aí vai. Eles já tinham visto milagre após milagre, após milagre, após milagre, e aquilo para eles ficou assim, ó. Faltou, sumiu, perdeu aquele fator de uau. Você lembra a primeira vez que esses mesmos pescadores viram Jesus fazer um milagre? Sabe o que foi o milagre?
Ele falou da nossa vida, ele disse tudo o que aconteceu comigo ontem, venham ver esse homem. Ali, sabe o que tinha? Ali tinha uau. O primeiro encontro com Pedro, Pedro falou, mestre, se afaste de mim, eu sou um homem puro. Por quê? Pedro havia passado a noite inteira pescando, não pescou nada. Tipo, a minha pescaria, pesco, não pego nada. Se fosse o André, não, o André faz assim, ó, os peixes vêm e pula no balde dele, chega da raiva. Mas enfim, passou a noite toda, não pegou nada. Jesus falou, jogue as redes. Pedro falou, vou fazer o seguinte, você está dizendo, eu vou jogar uma rede. Aquela uma rede quase afunda o barco de tanto peixe. E Pedro falou, Senhor, se afaste de mim, eu não sou digno de estar na sua presença. Sabe o que é isso? É o fator uau. Mas aqui, Jesus alimentou uma multidão com alguns poucos pães e peixes e eles estavam... mas um milagre. Grande coisa. Antes de eu e você criticar demais essa atitude, será que nós não somos culpados da mesma coisa? A primeira alma que você levou a Cristo. Aqui fica uma ressalva. Pastor, mas eu nunca levei... Eu não vou nem entrar no mérito dessa afirmação. Mas eu nunca levei uma alma a Cristo. Bom, já está errado. Mas lembre-se da primeira alma que você levou a Cristo. Levei uma alma a Cristo. Louvado seja Deus. Oh, alegria! Essa alegria deve ser a mesma alegria quando você leva uma alma a Cristo. Seja a primeira, a décima, a milésima, não interessa. Porque a mesma salvação é o mesmo poder de Deus, é a mesma eternidade para uma alma que foi mudada. Eu ia evangelizar, mas é uma coisa, parei. Por quê? Ficou velho, ficou sem uau, ficou sem perdeu a graça. Pois é. E a sua salvação? Quando você foi salvo, havia uau, mas agora é isso que aconteceu aqui. E é a causa. Note, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Eles não tinham apreciado, eles não tinham dado devido valor. Antes, o seu coração estava endurecido. O coração estava endurecido porque não estava dando o valor devido às obras de Deus. Ah, pastor, mas eu nunca vi uma multidão se alimentada com alguns pães e alguns peixes. Ok. Você acordou hoje? Pois é um milagre. Sabe por quê? Você e nem eu, nós não merecemos. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. O perdão de Deus é eterno. Mas eu não vejo mais graça nisso. Coração endurecido. Quando você e eu perdemos o uau daquilo que Deus já fez, faz e fará, é um sinal de um coração endurecido. Que é a porta de entrada para um afastamento, a porta de entrada para um desvio e de muitos outros problemas oriundos de um coração endurecido, que vem de não reconhecer. Deus já havia avisado ao povo judeu, lá em Deuteronômio 6, versículo 12, onde ele avisa, guarda-te, que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Você imagina, durante gerações o povo judeu estava no Egito, eles eram agora escravos, perderam o prestígio que havia nos tempos de José do Egito, nos tempos de que Jacó foi morar. Perdeu-se o prestígio. Gerações mais tarde, eles são agora escravos. Faraó decidiu cometer genocídio. Vamos acabar com esse povo, não queremos mais aqui. Todos os seus bebês machos vão para o rio ser comida de crocodilo. Aumente a tarefa, não forneça o material para fazer os tijolos, eles vão ter que
se virar para arrumar. Queriam matar eles de trabalhar, queriam matar os seus filhos. Aí Deus manda Moisés. Vocês conhecem a história? Foram libertados do Egito. Não foi uma coisa tão simples assim, nem tão rápido, mas aconteceu. O Mar Vermelho se abriu para fugirem do exército do Egito, que Faraó, que mudou de ideia, e falou, não vou deixar vocês saírem, vamos pegá-los de volta. Chegou lá, eles tinham um penhasco de um lado, um penhasco do outro, o exército egípcio vindo atrás e um marzão na frente deles. Deus fez o quê? Abriu o mar. Atravessaram a seco, entraram no deserto, o mar fechou, destruiu o exército, destruiu o Faraó, estão agora no deserto com o mar fechado atrás deles e começaram a caminhar deserto adentro. Gente, deserto não tem água, não tem sombra, não tem comida, não tem nada. E Deus os livrou do Egito, Deus os livrou do deserto, havia luz durante a noite, fumaça durante o dia para dar sombra, havia uma rocha que o seguia, que dava água, mais tarde havia maná, havia codornas, Deus tomou conta, Deus libertou, levou a terra prometida, e Deus aqui, enquanto estavam no deserto, Deus falou, cuidado para não o quê? Se esquecerem. Hoje vocês estão jubilosos, hoje vocês estão regozijando, hoje vocês estão se alegrando, mas um dia vai vir. E cuidado para que não venha, mas o dia vai vir, quando vai perder, uau. Crente, o dia vai vir que a alegria e o gozo da sua salvação não vai ser mais uau, se você não tomar cuidado. O dia vai vir que vir para a igreja, comunhar com os irmãos e ouvir a palavra e louvar a Deus, vai perder o uau. Vai se tornar um... tem que ir para a igreja. Tem que olhar para a cara daqueles irmãos, tudo hipócrita, tudo falso. Pois é. Não estou dizendo que é isso, mas a atitude vai ser de uau para... Sabe o que é isso? Coração duro. Um coração endurecido. Não tem mais uau. Não tem mais vida, não tem mais brilho. Sabe o que é isso? Coração endurecido. Foi o que houve aqui com os discípulos. Tem crente que acha que faz a Deus o grande favor de ser salvo. Tudo bem, Deus, eu vou aceitar a sua salvação, eu vou aceitar o sangue do seu filho. Tudo bem, Deus, se isso vai fazer você feliz, Deus, tudo bem, eu vou aceitar a salvação. Ok, Deus, ok, faz o seguinte, eu vou para a igreja de vez em quando para fazer cosquinha em Deus. Acha que faz um grande favor para Deus por louvá-lo, adorá-lo, obedecê-lo, ler a Bíblia, dar o dízimo, oferta. Está abafando. Nossa, Deus deve estar lá em cima assim, ó, de pé. Gente, isso é um sinal de um coração endurecido. Essas coisas é o mínimo que nós podemos fazer por gratidão e reconhecimento por tudo que Cristo fez, faz e fará por nós. E quando nós achamos que nós estamos abafando, estamos de alguma forma impressionando Deus, isso é um sinal e um motivo para um coração endurecido. Tenhamos muito cuidado. Se nós achamos que Deus nos deve algo, não, Deus precisa fazer. Deus não precisa fazer nada. Deus já fez demais. Se Deus nunca fizer nada por você, o fato que você está vivo já lhe deu vida. Hoje em dia as pessoas não dão valor para a vida. Ah, grande coisa a vida. Vida! Hoje a vida vale muito pouco. Querem matar as criancinhas antes de nascer. Legalizar, financiar, promover aborto. Olhei outro dia que na Argentina estão querendo começar com outro lado. O problema são os idosos que não contribuem, não trabalham, só mamam. O fato que eles trabalharam e contribuíram a vida inteira, nada a ver.
estão pensando, conversando, mencionando, mas existem países no mundo hoje onde isso acontece. Na Inglaterra, por exemplo, o sistema de saúde lá, eutanásia é algo praticado. Você é idoso, dependendo da sua doença, eles não vão nem te tratar. Fato. Não é oficial, não chamo isso, mas é de fato o que acontece. Se você está em idade que você trabalha, tudo bem, vamos tratar você. Mas se você está mais idoso, uma aspirina aqui resolve. A vida perdeu o valor. Começa de um lado, começa do outro. No Canadá já existem clínicas de suicídio. Eu li sobre um caso de uma mãe que descobriu que o filho adolescente, 16, 17 anos, estava chateado porque a namorada tinha terminado com ele e ele tinha uma espinha na testa, ou sei lá o que o problema dele era. Ele foi para uma clínica, marcou com o médico para morrer. E a mãe chegou a correr, ela abriu e viu que havia uma carta. Ela ficou horrorizada, foi lá, deu musculação, falou com o filho. Sem permissão dos pais, um jovem, adolescente, pode marcar uma consulta com um médico para morrer. A vida perdeu o valor. Entenda, o fato que nós temos vida, esse conceito de vida e o valor da vida, perdeu-se. Vida hoje não vale nada. Bebê que nasceu, bebê que não nasceu, criança, jovem, se mata por um celular, se mata por um trocado. Não que se fosse 2 celulares valeria a pena. Não é isso que eu estou falando, mas hoje a vida perdeu o valor. Entenda, se Deus só lhe deu vida, e quando Deus, além de vida, lhe concedeu vida eterna, novo nascimento, perdão dos pecados, certeza do céu. Como que isso pode endurecer o nosso coração? As profundezas da maldade do coração humano. Você sabia? Jesus vai vir depois do arrebatamento, depois da tribulação. Jesus vai vir depois desses 7 anos. Ele vai estabelecer um reino que vai ter 1000 anos de duração. Esse reino na terra não vai ter doença, não vai ter crime, não vai ter guerra, vai ser um paraíso na terra, porque Jesus vai estar no trono, regendo, reinando na terra. Você acredita que mesmo assim, depois de 1000 anos, Satanás vai conseguir enganar as pessoas que vão se rebelar contra Cristo? Pessoas vão viver séculos. A Bíblia fala, quem morrer com 100 anos, morreu uma criança. E mesmo assim, numa utopia dessas, num paraíso na terra desses, Satanás vai conseguir encontrar corações dispostos a se rebelar contra Deus. Corações endurecidos. Pois é. Tenhamos muito cuidado. Não entender, apreciar, perceber, valorizar o que Deus faz causa um coração endurecido. Não dar a atenção que é devida a Cristo. Aqui os discípulos no barco estavam tão ocupados remando e navegando que não perceberam ou reconheceram Jesus. Tanto que quando viram aquilo, disseram, é um fantasma, e entraram em pânico. Eles não estavam fumando, bebendo, se drogando. Não, eles estavam cumprindo as ordens. Estavam tão entretidos, estavam tão consumados em cumprir as ordens, porém com o coração endurecido, que não prestaram atenção e não reconheceram Cristo. Acharam que era um fantasma. É triste quando o mundo não tem tempo para Cristo. Mais triste é quando o povo de Deus não tem tempo para Cristo. E mais uma vez, isso aqui não era qualquer povo de Deus, não. Eram os discípulos obedecendo às ordens de Cristo. Devemos arrumar tempo, energia e dar a devida atenção a Cristo. Lá em Apocalipse, capítulo 2, o mesmo Cristo que falamos aqui, escreveu por uma das 7 igrejas na Ásia e falou assim no versículo 4 do capítulo 2. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu
primeiro amor. Mais uma vez, é aquele uau, aquele brilho. Deixou o primeiro amor. Não tem mais tempo para Cristo. Cristo foi destronado da sua posição. Perdeu a sua importância. Sabe o que é isso? É a causa e o resultado de um coração endurecido. Por último, essa noite, olhe comigo para Marcos 6, versículo 54. Nós não lemos, nós lemos até o 52. Eu vou ler o versículo 54, que é justamente a cura. Como a cura para um coração endurecido? Marcos 6, 54. E saindo eles do barco, logo o conheceram. Isso aqui é quando eles chegaram, finalmente chegaram em Betsaída e saíram do barco. Leia bem e deixe essas palavras entrar na sua cabeça, no seu entendimento. Olhe o que ela está dizendo. De novo. E saindo eles do barco, logo o conheceram. Eles só conheceram que era Jesus. Quando? Quando saíram do barco. Gente, é um fantasma! Não se espante, sou eu! E subiu no barco, acalmou o vento. Eles não faziam a mínima ideia quem era. Só quando chegaram e saíram do barco. Olha, Jesus. Eu sabia que era Jesus. Sabia não, ninguém sabia que era Jesus. Não, eu sabia. Agora todo mundo sabia que era Jesus. Só reconheceram depois que chegaram. Eu acho isso espantoso. Então, tal fantasma que se identificou com Jesus, que acalmou o vento, ninguém sabia quem era. Só foram reconhecer depois. Para você ver o grau de dureza de coração que eles estavam. Para você entender o porquê Jesus falou, depois do milagre, subam no barco, obrigou-os a entrar no barco, subam para o outro lado. Eu tenho que passar um tempo com meu pai, porque eu sou Deus, mas eu sou humano também. Eu preciso recarregar minhas baterias espirituais. Ele não chegou a falar suba na minha frente, mas foi quase. É como estar ali no Vergel e falar assim, pega esse barco, eu te encontro lá em Coqueiro Seco. Do outro lado, vai. Bem longe. Uhum. Incrível. Você quer o poder de Deus na sua vida? Você quer um coração que não está insensível? Então aprenda a reconhecer Cristo. Eles não reconheceram Cristo quando andava sobre as águas e não reconheceram Cristo quando estava dentro do barco. Sabe o que é isso? É não reconhecer Cristo. O problema é que muitas vezes nós imaginamos que Cristo vai se apresentar de tal forma. Por exemplo, eu tenho um problema, Cristo é a solução. E se não é a solução na hora que eu quero, do jeito que eu quero, então não é Cristo. E se aquele problema que você teve é Cristo? Pastor, Cristo causaria problemas? Gente, essa história aqui é o quê? Jesus sabia que ia ter um vento forte. Jesus sabia tudo isso. Jesus mandou eles entrar no barco porque os seus corações estavam duros. E ele falou, eles vão ter que aprender uma lição. De novo, vão para o meio do mar de noite, vento forte. Eu vou ter que ir sobre as águas, dar um baita susto neles, subir no barco. Mas quando Jesus não se apresenta do jeito e na hora que a gente quer, a gente não reconhece. Já ouviu a expressão há males que vêm para bem? Ai, Deus não abriu a porta para o emprego que eu queria. Se eu dissesse para vocês quantas pessoas que uma vez agraciavam esta igreja e saíram por causa de um emprego, eu digo uma coisa, se fosse Cristo, eles não estavam fora da igreja.
Porque Deus não permite a tentação além do que podemos suportar. Mas junto com a tentação manda o escape. Pastor, oferta de emprego. Jesus é de Deus. Esse emprego é o quê? Eu vou trabalhar num bar. Todo domingo, toda quarta, eu vou folgar só sexta-feira. Isso não é de Deus, não. Claro que é de Deus. E a gente nem reconhece Cristo e nem reconhece o diabo. E acredite, o diabo vai se transfigurar naquilo que você quer ouvir e ver e desejar no seu coração. É isso que ele vai dar. Ele vai usar isca seta, ele conhece o que você quer. O diabo, eu estou falando. E um coração duro não só não reconhece Cristo, não reconhece o diabo. Porque não está sendo aquilo que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Então não é Deus, porque eu não quero isso. Aprenda a reconhecer. Provérbios 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse reconhecer aqui, de Provérbios, não é reconhecer de aquele é Cristo, isso é de Deus. Não. Mas não só isso. Vai além. Reconheça-o em todos os seus caminhos, quer dizer, leve ele em consideração. Siga-o. Não faça nada que vá entristecê-lo. Coloque Cristo, coloque Deus na equação, na sua decisão. E não só o que você quer. É certo eu fazer isso? É errado eu fazer isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Sabe o que é isso? É reconhecer. Essa atitude, esse ato, essa direção que eu vou dar à minha vida, vai me aproximar, me afastar de Deus. Sabe o que é isso? Isso é reconhecer Deus. O que Ele promete? E Ele endireitará as tuas veredas. Por que endireitará? Porque muitas vezes nós fazemos burrada. Muitas vezes fazemos besteira, muitas vezes tomamos decisões erradas, mesmo com as melhores intenções. E os melhores motivos nós damos cabeçada. Mas, quando nós o reconhecemos e nós queremos agradá-lo, sabe o que ele faz? Ele endireita as nossas veredas, ele conserta a bagunça que nós fizemos nas nossas vidas, se o reconhecermos em todos os nossos caminhos. Nós podemos caminhar tranquilos, que mesmo você fazendo uma decisão errada, Deus pode endireitar. Está aqui, ó, endireitará as suas veredas. Por quê? Porque não estão direitas, estão entronchificadas. Por quê? Porque nós é burro, nós somos tolos. E às vezes com as melhores intenções nós nos enrascamos, nós nos complicamos, mas quando fazemos isso, reconhecendo Deus e pelos motivos corretos, ou seja, Deus, eu errei, mas eu não estava querendo fazer isso, eu não estava querendo te desagradar. Eu tentei buscar na sua palavra, eu busquei conselho, eu orei a respeito, mesmo assim, Deus, eu sou burro demais, mesmo assim eu errei. Deus fala, deixa eu endireitar isso para você. Mas, lembre-se, você está lidando não com o homem, está lidando com Deus. Quando nós não reconhecemos em nossos caminhos, e nós fingimos, podemos enganar quem for, mas não enganamos Deus. Deus fala, complicou, né? Filho? Complicou, né? Deus complicou. Uma ajudinha aqui? Eu não. Mas o Senhor prometeu endireitar os caminhos. Se você me reconhecesse nos seus caminhos, você me ignorou. Você me desrespeitou. Você me desobedeceu. Plantou, colheu. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Está na Bíblia. Gálatas capítulo 6. Deus não está obrigado a vir limpar nossa bagunça quando nós somos desobedientes a Ele. Agora, quando somos obedientes, mesmo fazendo bobagem, e vamos fazer, acredite, Deus pode ir lá endireitar nossas veredas.
Invista tempo na palavra de Deus. Invista tempo em oração, em comunhão, meditação. Meditação, pastor, o que é? É sentar de perna cruzada e ficar assim. Não, é você simplesmente mastigar, pensar, contemplar as coisas de Deus. Sabe? Ler a Bíblia não é, ok, vou ler minha Bíblia, pronto, li a Bíblia, pronto, Deus só agora amanhã quando eu vou lá. Não. Eu já falei isso antes. Que você leia um versículo por dia. Não estou recomendando, mas se for um, e aquele versículo você mastigar, meditar, aplicar, contemplar, é muito melhor do que você ler 10 capítulos e... Tu leu o que hoje? A Bíblia. Aprendeu o quê? Nada, nem lembro o que foi que eu li. Sim, do que adiantou ler 10, 15, 20, 30, a Bíblia, então o que adiantou? Medite, mastigue, aplique. A palavra de Deus deve fazer parte de cada decisão que nós tomamos. Isso é reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Não obstante quão escura for a noite, o grande o seu problema, não deixe de reconhecê-lo, como fizeram aqui nesse episódio. Para terminar, como estão os nossos corações hoje? Mais especificamente, como está o seu coração hoje? Os discípulos do barco estavam se esforçando para obedecer. E mesmo assim estavam com o coração endurecido. E quando a pessoa não está nem se esforçando para obedecer? Quão mais duro está o coração? Eles não estavam, como eu disse, não estavam se rebelando, desobedecendo. Mas para navegar a vida cristã com êxito, nós precisamos estar vigilantes constantemente. Vigilância constante. E mais do que isso, honestidade consigo mesmo. Nós somos tão generosos conosco, tão lenientes. Com os outros, não. Os outros é rigidez. Conosco é muita misericórdia, muita paciência. Conosco. O nosso relacionamento, o nosso serviço a Deus vão depender do estado do nosso coração. Se o seu relacionamento com Deus está frio, se o seu serviço a Deus está longe do que era ou do que deveria ser, coração endurecido. Não tem outra. Não tem outra. Provérbios 4, 23, e vou encerrar com isso. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tudo em nossa vida começa aqui. Guarde. Se o coração está endurecido, contaminado, todas as fontes, tudo que flui em nossas vidas estará contaminado pelo coração endurecido.